O tema da mensagem de hoje é: depois da luta, vem a vitória. Vamos declarar isso? Depois da luta, vem a vitória. Não há luta se não houver vitória. Porque se não houver vitória, Deus nem permite que você passe pela luta. Amém, igreja? Às vezes nós ficamos chateados, decepcionados, porque passamos algumas lutas, mas a palavra de Deus é muito clara. Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor da peleja. E se você precisa passar por esta luta, é porque após ela, algumas demoram um pouco mais, outras um pouco menos, mas o Senhor te habilitou para a guerra, para a peleja, para a batalha. Tenha certeza que do outro lado você vai ser vencedor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem, para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio que eram os que não criam, e que era o que havia de entregar. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. O texto diz: muitas pessoas já viveu no nosso meio, já aceitou no nosso banco, já andou conosco, sabe? Já teve experiência, uma experiência santa com o Espírito Santo, numa jornada com Deus, mas quando veio a luta, não esperou chegar à vitória, pelo contrário, entrou nesse desânimo, e esse desânimo foi aumentando a ponto de um dia sair da casa do Senhor, e hoje estão fora da casa de Deus. Você sabe qual a maior igreja evangélica que existe? Vamos citar no Brasil? Quem sabe? Que denominação é essa? Assembleia? Quadrangular? Congregação Cristã do Brasil? Você pode falar todas elas, nenhuma delas será. A maior igreja no Brasil é a igreja de desviados, porque continua sendo igreja, só que eles estão longe da graça. Você sabia que dentro da igreja, congregando, tomando Santa Ceia, tem muitos desviados? Pessoas que estão na casa do Senhor, mas estão em pecado. Pessoas que estão na casa do Senhor, mas estão dizendo: olha, eu estou aqui porque meu pai quer, porque minha mãe quer, porque meu marido quer, porque minha esposa quer, porque alguém mandou eu vir para cá, então eu estou aqui porque sim, não tenho para onde ir. Sabe o que Jesus disse para eles? Se você não está contente, tchau. Se vocês acham que a palavra que eu vos digo é uma palavra muito dura, muito forte, então pode ir embora. Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Só o Senhor tem resposta de cura, de salvação. Nós temos mania de olhar para Deus e achar que Ele é a solução de todos os nossos problemas. Sim, Ele é, mas Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele nunca disse que você ia aceitar Jesus e amanhã você teria uma vida como um mar de rosa, nunca mais teria problema, ninguém ficaria doente, nem desempregado, nem de repente o seu relacionamento chegaria ao fim. Ele nunca prometeu isso, porque nós vivemos num mundo que jaz o maligno. Amém? Satanás, ele não está preocupado, amado, com quem está fora da igreja, com quem já está desviado, com quem não aceitou Jesus. Satanás está preocupado com quem está dentro da igreja, porque é esses que ele quer fazer de tudo com a luta para poder tirar. Ele nunca vai aparecer a essas pessoas dizendo: olha, eu sou o diabo, né? Ou então eu sou um capeta que Lúcifer mandou, e eu vim aqui te dizer para você sair da igreja. Ele nunca vai fazer isso, porque isso vai te dar força.
Quando nós sabemos que alguma coisa na nossa vida é ação do inimigo, ao invés de nós ficarmos com medo, nós começamos a ter força. E força para quê? Para lutar e para voltar ao primeiro amor. O duro é quando nós não sabemos, culpamos pessoas. De repente o diabo usa pessoas que você nem imagina, às vezes até um irmão seu dentro da igreja. O diabo usou Pedro para falar com o próprio Jesus, então ele não escolhe a quem. Uma brecha que se dá, ele entra e tenta destruir tudo. Mas a vontade do diabo é tirar da presença de Deus, é tirar da igreja, é tirar da graça, é tirar de onde você nasceu. Amém, irmão? O propósito do diabo, primeiro, é te arrancar da onde você foi plantado. Aí ele te diz, não, eu te tiro daqui, te coloco aqui, é a mesma coisa, é mentira do diabo. Saia você do centro da tua casa, da tua família, e vai para uma família estranha, que aparentemente parece ser bacana, se por todos os defeitos você não vai sentir falta, porque são raízes, são sangue. Você está entendendo? Até hoje existem pessoas que são transplantadas, que precisa de um fígado, que precisa de um coração, que precisa de qualquer órgão. Aquele órgão foi testado, sabe? É o mesmo tipo de sangue, é o mesmo tamanho. Eu não sou médico para saber quais são as características que precisa, mas os médicos que vão transplantar aquilo no paciente, aquele órgão, ele estuda muito, ele diz, olha, esse aqui é o número exato dessa pessoa. E às vezes, mesmo sendo, existe rejeição, não é verdade? Ou você acha que todos que foram transplantados ficaram como novo? Muitos conseguiram, tiveram sucesso, mas uma grande maioria tem rejeição, tem inflamação. Em outras vidas acontece até um modo de acelerar a própria morte. Então Jesus disse o seguinte, eu vos plantei numa terra fértil. Eu vos plantei numa terra, sabe, para que você viva. A luta vai vir. Vai ter momento que você, igreja, vai ter vontade de chutar o pau da barraca. Seja na empresa, seja na igreja, seja na família, seja em qualquer lugar. Mas aprenda que aonde há luta, também haverá vitória. Amém? Primeiro, o pensamento de Deus para quem desiste. Número 1, Deus não tem prazer em quem recua. Hebreus 10:38 diz, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha o que o livro de Hebreus diz, mas daqueles que creem para conservação da alma. Minha mãe, quando nós éramos crianças, dizia, olha, respeito é bom e conserva os dentes. Você já ouviu isso? Você nunca ouviu não, Juliana? É que sua mãe é boazinha demais. A carinha dela de boazinha. Então, por que os antigos diziam isso? Porque a palavra de Deus, em outras palavras também, diz assim, versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se a gente lutar e perseverar, a nossa alma será conservada no lar e na graça do Senhor. Agora, aqueles que desistem, a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer. Aquele que recua, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer. E às vezes nós colocamos empecilhos, dizendo, eu só recuei porque aconteceu tal coisa. Eu só recuei porque lá na empresa começaram a pegar muito no meu pé. Na igreja começaram a pegar no meu pé. A família da minha esposa ou do meu marido começou a pegar muito no meu pé. Sempre a gente vai dar uma desculpa. Mas Deus não te colocou num determinado local para um determinado tempo você dizer, olha, agora chegou o meu tempo e eu tenho que ir embora, eu tenho que deixar para lá. E a promessa que Ele fez na tua vida, e aquilo que Ele disse, olha, eu vou fazer na tua vida, Ele esqueceu? Não, você está esquecendo. Mas saiba que a luta pode chegar, mas a vitória será maior se você persistir. Segundo, melhor não ter conhecido a palavra, ou seja, a verdade. Segundo Reis 2:21 diz, porque melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Amém, irmão? Melhor ser condenado naquele dia,
por não conhecer, do que ser condenado por conhecer e ser rebelde. A palavra de Deus diz que nós seremos julgados pela quantidade que nós temos de conhecimento. Amém? Aqueles que têm pouco conhecimento serão julgados pela quantidade que ele tem de conhecimento. E aquele que tem um conhecimento maior também será julgado pela quantidade que ele conhece. Então é melhor não conhecer do que conhecer e se rebeliar. Terceiro, o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Mateus 12:43 diz assim: ora, havendo o espírito imundo saindo do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entretanto, habitam ali. E o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. Amém? É por isso, irmão, que quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, quando nós aceitamos Jesus, quando nós fazemos uma aliança com Deus, Deus não aceita aliança quebrada, porque Deus não é Deus de aliança quebrada. Está ruim, poderia ser pior. Amém? É como uma criança, eu acredito que alguns de vocês, não sei se no passado já passou por isso, de quando chega uma fase da adolescência, falar assim: eu vou embora de casa. Quando já ouviu essa história? Olha, fulano disse que vai fugir de casa, porque o pai não deixa namorar, porque o pai ou a mãe não deixa fazer determinada coisa, porque se sente preso, porque isso ou por aquilo. Ou então, olha, quer saber, eu vou arrumar logo um namorado ou esposa, vou casar para sair de casa, porque eu quero ser livre. E não é livre coisa nenhuma. Ruim com eles, pior sem eles. Quando a gente sai do lugar onde o Senhor nos chamou e nos plantou, para ir para outra terra achando que lá seremos privilegiados, seremos abençoados e seremos honrados, nós somos humilhados. Sabe por quê? Porque Deus honra, quem não honra jamais será honrado. Amém? Deus compara, amado, essas pessoas que recuam, semelhante ao cão e ao porco. Aonde está escrito isso, pastor? 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz assim: de modo sobreveio-lhe o que diz o provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a resolver-se no lamaçal. É aquele que dá o banho, coloca perfume no porco, deixa ele até com um lacinho cor-de-rosa na cabeça, basta soltá-lo, que ele volta para o lamaçal. Porque é da lama, é da sujeira. Olha, pastor, graças a Deus que essa palavra não é para mim hoje. Eu acho que se a Maria, o Joaquim ou o Manuel tivesse aqui, essa palavra era para ele, não é para ti. Se Deus te trouxe aqui hoje é porque é para ti. Talvez você diga: mas eu não estou desviado. Glória a Deus. Mas às vezes os nossos passos, eles estão caminhando a passos largos para este desânimo. E o desanimado, ele já é um desviado. Amém, irmão? Às vezes nós imaginamos que o desanimado, no seu grau extremo, ele é apenas uma pessoa que está caída. Não, a Bíblia diz assim: é melhor que você seja frio do que morno. Porque se você estiver frio, você tem todas as possibilidades de aquecer e voltar a ser a chama, a labareda que Deus quer que você seja, do que ser morno. Morno, você já acha que está quente o suficiente, que você já conhece a palavra de Deus, sabe que aquilo que está pregando, que está ensinando, você já sabe, e não é verdade. Tanto não sabe que está morno. E o livro de Apocalipse diz assim: os mornos eu farei o quê? Vomitarei. Sabe o que é isso, amado? Vomitar. Por que João ele usa esse texto, vomitar? Porque só cachorro e porco que volta ao vômito. Você conseguiria vomitar e você fala: nossa, mas essa picanha que eu comi estava muito gostosa, eu vou comer isso de novo? Você não tem nojo? Olha como ela estava vermelhinha assim ao ponto. Acho que eu vou comer de novo. Difícil, né? Por isso que o Senhor Jesus disse que o morno será vomitado.
Pastor, o que eu devo fazer? Se eu começo a perceber que a labareda, a chama do meu coração está apagando, corra aos pés do Senhor enquanto há tempo. Levante-se de onde você caiu. Não deixa o orgulho, não deixa o medo, não deixa nada impedir, porque vale mais a tua salvação e a tua alma do que qualquer outra situação. Amém? 2, explicar o inexplicável. Não existe, amado, justificativa para sair da presença de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Olha o que diz Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia. Então todo dia é dia de luta, todo dia é dia de morte, mas a sua misericórdia nos livra todos os dias. Passou um dia, sabe, durante o ano inteiro, se juntar alguns dias não dá um mês. Você tem 12 meses, você passou um mês se for juntar todas as lutas. Ou durante toda a tua vida, você passou um ano ou 2 de toda a vida que você teve. Às vezes nós começamos a reclamar. Tem gente que recebe a vitória hoje, está glorificando a Deus, uma semana depois acontece uma lutinha pequenininha, tamanho de um prego. Aí sabe o que acontece? Começa a reclamar, dizendo, Deus não me ama. Oi, feliz, você esqueceu da bênção? Da semana passada, do mês passado? Ou você acha que contigo tem que ser só de bênção em bênção, vitória em vitória, de glória em glória? Se for, você está servindo ao Deus errado. Porque Ele disse que nós teríamos aflição. Pessoas que ficam do passado, quem vive do passado é museu, irmão. Saiba que o amanhã não te pertence. E a Bíblia diz, viva o mal de cada dia. Amém? 3, Jesus não nos isentou das lutas, ou da cruz. Ele disse assim, no mundo tereis, João 16:33 diz assim, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom? Então não fique desanimado. Primeira coisa que você ouve a pessoa, e aí irmão, tudo bem? Tudo bem, estou um pouco desanimado. Jesus ele disse o quê? Tenha bom desânimo, é isso? Ele sabia que haveria momentos que você estaria desanimado. Ele viu os seus discípulos desanimados. Imagine vocês, amado, todo dia andando com Jesus, vendo Ele ressuscitando mortos, fazendo milagre, multiplicação dos pães, andando por sobre as águas, fazendo, sabe, a multiplicação da pesca maravilhosa, e esses indivíduos se achavam-se no direito de ficar desanimado. Jesus leva eles para orar, dizendo assim, a hora está chegando, o negócio vai ficar estreito, eu vou morrer, mas eu vou viver ao 3º dia. Eles não davam ouvido, eles achavam que era, sei lá. Sabe quando você fala com uma pessoa a vida inteira, ela acha que aquilo é nada, aí quando acontece ela fica, bem que ele disse, ele falou que iria acontecer. Ele diz, vão comigo orar. Aí falou assim, vocês ficam aqui, porque eu vou mais à frente, e daqui a pouco eu volto. Orem aqui que eu vou orar. Velem por mim, orem por mim. Quando ele voltava, eles estavam todos falando em línguas. Era isso? Não, eles estavam todos dormindo. Ai, Jesus, o senhor demorou demais. A gente começou a orar, mas está louco. O senhor vai para lá e esquece da vida. Ainda reclama. Quantas vezes nós falamos isso? Ele disse o quê? No mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se preciso fosse, irmão, é que não é possível. Ele sofreria de novo na cruz por sua causa. Mas isso já não é mais possível. Se tudo vai bem, tem alguma coisa de errado, olhe para frente. De repente, em todas as tacadas que você deu, todas as jogadas que você fez, algumas você vai perder, isso é fato. Eu não sou obrigado a ganhar todas. Eu não sou obrigado a acertar todas. Não é verdade? Numa competição, numa prova,
diz o seguinte, são 10 perguntas, para você ter um resultado positivo, você precisa acertar pelo menos 7. Uns vão acertar 7, outros vão acertar 8, outros vão acertar 9 e outros vão acertar 10. Não está dizendo somente o que acertar com 10, as 10 respostas corretas, é que ficará em primeiro lugar. Não, são 20 vagas. De 7 a 10, dentro dessas 20 vagas serão reconhecidas. Amém? Então, se alguma coisa deu errado, mas eu gostaria de ter acertado as 10. Amado, você acertou 7, louvado seja Deus, que mesmo com as suas 7, faltando 3 para chegar à nota máxima, você foi escolhido e tu és escolhido. Amém? Jesus poderia ter voltado lá atrás, mas Ele esperou até aqui para falar assim, fulano, eu vou levar você comigo. Você não tem nota 10, você não tem nota 9, você não tem nota 8, mas você tem um 7 meia boca, mas mesmo assim eu te justifico. Você está entendendo? Eu perdi hoje, eu perdi amanhã, eu perdi depois, mas eu não perdi a guerra, foi apenas uma batalha. Lá na frente, todas essas perdas que eu tive, o Senhor multiplicará e me trará a vitória. Você pode ter certeza disso. Jesus, ele cita isso falando da mãe grávida, da mulher grávida. Ele diz, a mulher quando está grávida, ela tem uma dor terrível, principalmente sendo o primeiro filho, num parto normal. Ela acha que ela nunca mais vai esquecer daquela dor. É lógico que ninguém tem amnésia, né? Mas já não é, a partir do momento que a criança nasce, a graça, a alegria é tão boa, que parece que tudo aquilo que você fez foi uma encenação. Hoje, irmão, hoje tem hack, pele dural, FOSP, né? Antigamente isso não. Muitas mulheres morriam porque não tinha passagem. Quando a mãe ia dar a luz ao filho, era um pé na vida e outro na cova. Hoje tem aparelhagem. E tem garota, tem mulher que faz um escândalo. Que tem enfermeira que diz, deixa eu gritar, não precisa disso tudo não. Já foi medicado, não é? E antigamente, que não era um filho só, era 15, 16, era normal. Eu tive uma tia, mãe da minha irmã da minha mãe, foi quantos, mãe? 23? Era uma preá. 23. Se fosse contar tudo era 23. Teve uns que ela perdeu. Ainda bem que perdeu, senão tinha mais alguns. Sabe, irmão? E não tinha esse negócio de cesárea. Tem mulher que tem parto normal, paga para ter cesárea. Eu não quero sentir dor. Não é? Não estou aqui criticando isso. Mas são fases que você passa na vida, aflições, que por muitas vezes é associado à cruz. Mas quando a cruz vem, é porque ela quer nos libertar. 4, é necessário carregar a cruz. Mas por quê, pastor? Se você não carregar a cruz, jamais será discípulo de Jesus. Repita comigo, se eu não carregar a cruz, jamais serei discípulo de Jesus. Lucas 14, 27 diz assim, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. De repente a tua cruz é uma, a minha é outra, da Irene é outro, do Renan é outro, do Rinaldo é outra. Totalmente diferente, ou são iguais em peso, ou tamanho, ou largura, ou espessura, ou diâmetro diferente. Às vezes você, quando fala o seu problema para uma pessoa, você sempre acha que o teu problema é maior que o dele. Não é assim? Ambos passaram pela mesma coisa, pelo mesmo problema, e você fala, não, mas o meu foi diferente. Não, você não sabe como foi o meu. O meu foi horrível. O médico, na hora tinha uma agulha que parecia um palmo. Aquilo adentrou nas minhas costas, que eu senti, sabe, que estava saindo na ponta do meu nariz. Eu vi a sua agulha, era pequenininha. Tem pessoas que assim, o mesmo problema, acha que a sua cruz é maior, não importa o tamanho dela, mas carregue-a. Porque senão você nunca vai ser discípulo de Jesus. A mensagem da cruz, amado, é loucuras para muitos, mas para nós que somos salvos, é
o direito, é o poder de Deus e a salvação. 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Eu tenho alguma ilustração aqui, que há algum tempo eu passei atrás. Pode passar os quadros, amém? Este é o primeiro quadro, vai passando. Olha essa história, vai passando, quadro a quadro. Para aí. Alguém disse para ele, olha, a sua cruz está muito pesada, é melhor você cortar um pedacinho. Ele vai e corta. Seguindo. E aí ele fala, ufa, agora está melhor de carregar, está menor. Ele continua. Ele olha para outras pessoas e diz assim, mas eu acho que eu devo cortar mais um pedaço, não custa nada. Vai e corta. Olha o que acontece. Ela já está pequenininha. Ele já consegue olhar para trás e parece que os seus passos estão mais leves. Ele diz, glória, ainda bem que Deus me deu essa revelação. Cortei um pedaço aqui, fiz um cambalacho ali, agora eu estou andando até assobiando, sabe? Aí ele continua, tá vendo? Está lá, está assobiando. Ele já está na frente, antes ele estava atrás, próximo. Aí ele chega no lugar de abismo, porque todos nós carregamos a cruz do tamanho que você precisa para passar do outro lado. Repita comigo, a minha cruz é a minha ponte. E aí ele tenta, ele olha, todas as pessoas passando. Tá vendo? Aí ele fala, moça, ficou leve, mas e agora? Olha o que acontece. Ele tenta colocar a sua cruz e ela não tem um tamanho devido. Mas ele continua, triste, angustiado, chateado, frustrado. Sabe por quê? Porque ele quebrou um princípio, amado. Ele deixou para lá. Sabe? A cruz é algo momentâneo e não se compara o que há de vir sobre a tua vida. Não se compara o que Deus tem para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Ele precisava passar esta outra etapa, chegar do outro lado. Você viu que ele estava lá atrás reclamando que tinha pessoas na frente dele. Quantas vezes você já não viu pessoas dizendo, nossa, fulano nem merece estar lá sendo cheio do Espírito Santo, fulano nem merece estar lá sendo abençoado, contando bênção, contando testemunho, só que ele carrega a cruz com excelência. Ele não fica tentando cortar caminho. Ele não fica como brasileiro tentando arrumar jeitinho. Esse com certeza é um brasileiro, verde e amarelo. Amém? E às vezes a gente acha que dando esse jeitinho, fazendo essas coisinhas, a gente consegue andar, caminhar, prosperar e até mesmo ficar feliz diante de uma situação. Eu não vou obedecer, eu faço o que eu quero, eu sou assim, quem quiser que me engula desse jeito, cuidado. Sua cruz está sendo cortada. Você acha que está sendo fácil, mas lá na frente, você pode chorar muito e muito amargo. Romanos 8,18 diz, pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É por esse, amado, e outros motivos, que Satanás tenta tudo para nos afastar da presença de Deus. Mas aí que adianta servir a Deus? Eu estou na igreja, minha vida não muda. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Estou há tanto tempo na igreja e parece que nada acontece. Eu vejo pessoas indo para frente, prosperando, mas comigo não sei. Acho que Deus não vai com a minha cara. Pastor não vai com a minha cara. Eu acho que os obreiros daquela igreja, ninguém gosta de mim. Quem não gosta de você é você mesmo. Porque ao invés de você olhar para Ele e carregar a tua cruz, você está olhando para o tamanho da cruz dos outros, se é menor, se é maior. Mas está todo mundo cortando a cruz, pastor. Não tem isso? Está todo mundo fazendo. Mas Ele disse para não fazer. Só que todo mundo vai chegar na hora de passar para o outro lado e não vai passar. E se você olhar para todo mundo, você vai ficar da mesma maneira. É importante saber, amado, que nenhuma luta, nenhuma perseguição se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. Não esqueça isso. É somente para quem perseverar até o fim é que vai vencer. Porque depois da luta, porque depois da cruz, vem a vitória, vem a coroa de glória. Aplauda ao Senhor que Ele é digno.